Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. STF cogita esconder o julgamento do 8 de janeiro. Ministros tentam evitar desgastes depois de críticas de advogados repercutirem. É isso mesmo. Veja o vídeo. O último dos 4 primeiros réus do 8 de janeiro selecionados para o lote inicial, os ministros do Supremo pretendem repassar os outros acusados para julgamentos nas 2 turmas do tribunal. Como as sessões da primeira e segunda turmas do STF não são televisionadas, eles não precisariam se preocupar com a repercussão do contraditório e eventuais críticas vindas dos advogados dos réus. Na semana passada, logo depois do primeiro julgamento, o desembargador aposentado Sebastião Coelho disse que os ministros do STF são as pessoas mais odiadas do país. Ainda falta julgar 232 réus acusados de crimes graves pela denúncia do Ministério Público Federal. Outros 1.113 acusados devem firmar acordo de não persecução penal com os procuradores. Silvio Navarro, muito boa noite. Semana passada acompanhamos então o julgamento dos primeiros réus acusados aí do 8 de janeiro e acompanhamos penas bastante duras, bastante pesadas. Alguns deles ali foram condenados a 17 anos de prisão em regime fechado e agora há um bastidor de que o STF jogue então para primeira e segunda turma para que não sejam então os próximos réus, esses julgamentos sejam televisionados e que a gente acompanhe aí o passo a passo os desdobramentos dos mais de 232 réus acusados e 1.113 que devem aí firmar aquele acordo de não persecução penal que já comentamos aqui. Boa noite, Silvio. Bom, sem televisão, sem holofotes, provavelmente será muito mais rápido esse julgamento. Aliás, o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que foi responsável pela criação da TV Justiça em 2002, depois disse se arrepender em parte disso, diante do que virou a TV Justiça. Boa noite para você, Paula, querida Ana Paula, Paulo Eduardo Martins, Carlo Cauti hoje aqui com a gente no estúdio. Boa noite para quem começa a semana conosco. Olha, Paula, dificilmente o desfecho desse julgamento envolvendo centenas de réus vai parar em outro lugar nas páginas da história, senão nos dias mais escuros, mais sombrios, onde o direito foi pisoteado. É disso que se trata. É inadmissível que essas pessoas, já temos alguns julgados e condenados a penas duríssimas, como você bem disse, 17 anos de prisão, penas superiores a bandidos de colarinho branco da época da ação penal 470 do Mensalão, como o José Dirceu, que pegou 10 anos e 10 meses, o tesoureiro Delúbio Soares, que pegou 8 anos, penas mais duras do que o Petrolão, centenas de réus do Petrolão e digo mais, penas mais duras do que muitos que cometem crimes hediondos no nosso Brasil. Traficantes de drogas, assassinos, pois basta ver ali as qualificadoras e a questão do dolo e você não vai chegar numa pena de 17 anos por depredação do patrimônio. Aliás, não é por depredação do patrimônio. E aqui é que entra o grande ponto. Na semana anterior, nós vimos o voto do ministro Cássio Nunes Marques, que colocou uma espécie de um divisor de águas nesse julgamento. Ele disse, atirou uma pedra, quebrou uma vidraça, arremessou um relógio, colocou uma cadeira fora do lugar do Supremo Tribunal Federal, como citado pelo ministro Gilmar Mendes, chegou lá e a cadeira não estava lá, pois que pague a letra dura da lei por esse tipo de crime. Vandalismo, depredação de patrimônio, tanto faz se é público ou é privado. Agora, golpe de Estado, inclusive 2 vezes, o golpe contra o Estado Democrático de Direito, depois associação criminosa e pior, porte de arma. Pois bem, no primeiro voto, por exemplo, referente ao Aécio Lúcio Pereira, o primeiro dos réus, na descrição do voto do ministro relator Alexandre de Moraes, consta que ele não estava armado, consta que ele passou por revista policial, segundo o roteiro que traz o voto. E na sequência, nós vemos que as penas incluem, por exemplo, o fato de alguém naquela turba, não se sabe quem, não se tem uma imagem, não se tem uma foto, teria portado arma.
Mas estamos falando aqui de 240 réus só nesse lote. Estamos falando de mais de 1.100 pessoas. Então quer dizer que uma pessoa tinha arma e todos responderão por esse crime? Quem deu um tiro? Aonde está essa arma? Isso precisa ser dito. A individualização de conduta é parte do nosso correto e legítimo processo penal. E não está acontecendo, as coisas estão ao arrepio. E pior, esse atropelo vem de cima para baixo, vem do guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância recursal, por exemplo, para qualquer cidadão, porque eles estão sendo julgados mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Alguém ali tem foro diferenciado, privilegiado, tem prerrogativa para estar sendo julgado por um dos ministros da Suprema Corte Brasileira? Então, o que me parece é que existe uma narrativa que é um pilar sustentado no voto do ministro Alexandre de Moraes, de que havia sim um golpe de Estado em curso no Brasil, sabe-se lá como, porque não tinha um tanque de guerra, um fuzil, o exército não estava participando de nenhum golpe de Estado, não tinha uma liderança, e como a gente sempre gosta de repisar aqui e lembrar, porque a foto é histórica, tinha um vendedor de algodão doce, tinham avós, crianças, talvez por isso que o vendedor de algodão doce estivesse lá, né? Porque tinha crianças, tinham pets, tinham animais de estimação, e essas pessoas foram parar num ginásio da Polícia Federal sem o alerta de que estavam indo para o ginásio da Polícia Federal, em muitos casos. Outros chegaram depois daquela tarde que terminou de uma forma trágica, e agora eles serão condenados a passar grande parte da sua vida na Papuda, na Colmeia, presídios masculino e feminino respectivamente. Um dia tudo isso há de ser reparado. Tempo, infelizmente, é uma coisa que quando é arrancada da gente, não tem volta. Eu sinto por isso, pelas pessoas que serão julgadas por estarem naquela tarde em Brasília e talvez não tenham cometido crime algum, mas entenderam que naquela tarde não era um domingo no parque, ministro Alexandre de Moraes. Não era mas era um momento em que no Brasil acreditava-se que era permitida a livre manifestação de opinião, de pensamento e a crítica a um presidente recém-eleito, cujo vice, que foi na garupa para Brasília, dizia se tratar de uma quadrilha de volta à cena do crime. Portanto, naquela época, e finalizo, era permitido dizer fora Lula, fora Temer, fora Bolsonaro, fora Dilma. Naquela época, até aquela data, isso era permitido no Brasil. Hoje em dia, apesar de ainda constar da nossa Constituição, não se sabe qual será o desfecho de quem for às ruas contra um governo que repudia. Lula estabelece novo recorde de gastos no cartão corporativo. Em 7 meses, o governo torrou 8 milhões e superou Bolsonaro, Dilma e Temer. Assista. Nacionais de Lula são a justificativa do governo para o recorde de gastos no cartão corporativo. Levantamento da Folha, por meio do portal da Transparência, mostra que até julho a fatura do cartão do governo atingiu 8 milhões de reais. As despesas superam as dos ex-presidentes Jair Bolsonaro, Michel Temer e Dilma Rousseff no mesmo período. Nos primeiros 7 meses de governo, os gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo totalizaram 5 milhões e 300 mil reais, enquanto Temer gastou 3 milhões e 800 mil e Dilma 4 milhões e 900 mil reais. Em resposta ao jornal, o Palácio do Planalto informou que a maior parte das despesas de Lula nesse período está ligado às viagens ao exterior realizadas pelo presidente. De janeiro até agora, Lula ficou fora de Brasília por 57 dias para cumprir agendas dentro do Brasil. Enquanto isso, passou mais tempo no exterior, 67 dias no total. Paulo, falamos no bloco anterior das viagens, né, das extravagâncias com relação às viagens, agora a gente fala da gastança do cartão corporativo. E a Folha fez essa reportagem, publicou essa reportagem e pediu para a Secom detalhes das despesas, mas adivinha, a Secom alega que ela não pode divulgar essas informações porque isso colocaria em risco, então, a segurança do presidente da República. Que tal? Se eu não me engano, foi no primeiro mandato do Lula que veio essa história aí de sigilo em nome da segurança nacional. Se a gente souber qual é o vinho que foi comprado ali, qual o esquinho, né,
Não sei se é aquele Black Label lá da época do Grupo 14 da Fiesp, ou se já tem outro. Acho que hoje já está numa Macallan, né? Já está numa coisa superior. Isso aí vai colocar a presidência da República em risco, né? Na verdade, eles não querem que ninguém saiba de nada. A SECOM e essas ideias aí de não publicar os gastos estão de acordo com a cabeça do chefe. Ele não queria nem que a população soubesse sobre o voto dos ministros do Supremo. Imagine sobre o que ele compra, o que a Janja compra no cartão corporativo, né? Mas essa abordagem de cartão corporativo, ela diz mais, acho que sobre a imprensa do que sobre o próprio Lula. O Lula e a turma dele sempre foram contra qualquer medida de austeridade. O negócio deles é gastar, torrar mesmo e acabou. Sempre foi assim, desde a oposição no parlamento e até o exercício deles no poder, nos governos Lula 1 e 2, Dilma 1 e 2. Então, ele está gastando mesmo 400, 500 mil em diárias e assim vai permanecer. Ok, é isso aí que ele é. Agora, a imprensa fazia um estardalhaço, a imprensa no geral, né, tem sempre as suas exceções, na época do governo Bolsonaro, e agora, por mais que tenha sido uma reportagem da Folha de São Paulo, eu fico curioso para ver a ressonância disso, que uma coisa é noticiar, outra coisa é a ressonância que causa, é o foco no assunto, a repetição e o aprofundamento da abordagem, que aí sim você faz uma mensagem chegar e as pessoas entenderem. Porque do contrário vira apenas escudo para o jornal. Você fala que o jornal não fala isso. Falo sim, publiquei aqui. E não falou mais. O efeito no debate público foi nenhum. E quando era o presidente Bolsonaro, qualquer coisa era um escândalo. Inclusive distorções, né, sobre o que era gasto, para insinuar que havia ali crime sendo cometido, desvio e coisas assim. Agora, com o governo Lula, que é um governo que defende a democracia, o meio ambiente e tal, talvez o tom seja outro. Mas é bom que a Folha de São Paulo tenha feito essa reportagem, mas eu estou curioso para ver a sequência, é a página 2. Né? Lula ficará afastado por um mês e Janja assumirá a agenda presidencial. Veja. Para tentar sanar uma dor crônica, Lula vai passar por uma cirurgia no quadril direito. A operação está programada para acontecer no próximo dia 29 em Brasília. De acordo com reportagem da Folha, a recuperação levará um mês. A publicação diz ainda que Lula vai usar um andador para se locomover por 15 dias. Nesse período, a mulher de Lula, Janja da Silva, vai assumir a agenda do presidente, o que tem provocado tensão nos ministros menos próximos da primeira-dama. Ana, tem gerado tensão, provocado tensão não só nos ministros, né? Mas todo brasileiro de bem, né? A deslumbrada, né? A deslumbrada assumindo a agenda presidencial, né, é muito perigoso, porque nós sabemos que ela, primeiro, não tem uma postura de primeira-dama, né, em absolutamente, acho que nenhum aspecto, inclusive, talvez no principal aspecto, que as primeiras-damas sempre promovem quando chegam ali a companheiras, né, parceiras do presidente da República, que é encampar projetos sociais, mostrar, né, alguma preocupação com quem necessita de ajuda, as comunidades. A gente não viu até hoje a Janja fazendo isso. Dona Ruth Cardoso, própria Michele Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, raramente nós víamos a Michele Bolsonaro viajando por aí. A Janja está em todas. Ela está em foto na Casa Branca, ela está em vídeo na reunião do G20, ela quer assumir a agenda presidencial, ela conduz as reuniões que ninguém... Tem ministro que até hoje não conseguiu encontrar o Lula, com quase 40 ministérios, né? E é uma deslumbrada pelo poder, é uma deslumbrada pelo dinheiro que não é dela, adora uma gastança, adora uma rede social, né? Adora uma melancia na cabeça, no pescoço, como a gente falava lá em Minas, quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço. E é um perigo, porque não tem absolutamente nenhuma bagagem política, não tem nenhuma bagagem intelectual, como Augusto sempre fala, né? Até ontem era uma namorada de um presidiário e hoje está absolutamente deslumbrada. Daqui a pouco
ela vai demandar aí, vai pedir um ministério para ela. Não se assustem se isso acontecer. Agora, se os próprios políticos da base governamental estão preocupados com Dona Janja, a deslumbrada, assumindo a agenda presidencial, que está o brasileiro comum, pagador de impostos. Com ela agora, né, quem sabe, com o talão de cheques na mão, isso pode ser um perigo. Já outra matéria na tela. Utilizando o princípio da impessoalidade, TCU acata a representação contra lives de Lula. É isso mesmo. O Tribunal de Contas da União acatou uma representação contra as lives semanais de Lula. Segundo o TCU, essa forma de publicidade centrada na autopromoção pessoal fere o princípio da impessoalidade. A decisão do tribunal foi assinada pelo auditor federal de controle externo do TCU, Alisson Alan Correia de Almeida, que atende à ação movida pelo deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança. O TCU acatou a representação contra as lives semanais apenas parcialmente, porque, segundo a corte, elas também apresentam conteúdo informativo. O despacho determina que a decisão seja comunicada à Secretaria de Comunicação Social, à Casa Civil, à Secretaria de Relações Institucionais, ao Ministério das Cidades e à Empresa Brasil de Comunicação, órgãos responsáveis pelos perfis mencionados na representação do deputado. Lira critica a atuação política da PF após fala de Flávio Dino. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, criticou o uso político da Polícia Federal e defendeu a autonomia da corporação. A declaração foi dada após o ministro da Justiça, Flávio Dino, aparecer em um vídeo dizendo ter da polícia. Em entrevista à Folha de São Paulo, o deputado alagoano falou que os excessos da PF estão aflorando com muita particularidade e que isto é o pior dos mundos. O atual governo tem dito que tem que ter esse cuidado com alguns excessos que estão aflorando. Eles tinham sido resolvidos e estão aflorando de novo, com muita particularidade. O que não deve ter é uma polícia política por nada. Isto é o pior dos mundos. Nem uma polícia com autonomia para fazer o que quer. Nós não temos isso. Polícia é órgão de Estado para cumprir determinações legais, afirmou Lira. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.